Boa noite a todos, boa noite a todas, muito boa noite. Temos hoje mais um Grito de Encruzilhada com Carolina Rocha, querida. Hoje é o encontro de dois Xangôs, hein? Dois Xangôs, Cabiecile, dois Xangôs. Vamos ver aqui. Já mandei o convite já para a Carolina, querida. Abra um caminho para o rei, que se anuncie em um trovão, e bravo escreve o que rei, cuspindo fogo no chão, labareda pra me consertar, fogo pra me aquecer de perdão, não há justiça sem ceder. Oi, estou mandando o convite, irmã querida. Às vezes demora um pouquinho. Pega no tranco, né, às vezes. Vê se consegue solicitar e eu aceito aqui. Motumbaxé, Motumbá, todos, todas e todos. É assim mesmo, demora um pouquinho. Espera aí. Deixa eu mandar mais uma vez o convite. Babá, tá me vendo? Aê, pronto. Agora foi. Espera aí, deixa eu posicionar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Nossa, que confusão, não consegui aceitar o convite. Não, é assim mesmo, Okay. demora um pouquinho. Ele dá aquela, ele testa, faz provação. Tem provação. Oi, irmã querida, que alegria revê-la, recebê-la novamente, que alegria imensa revê-la e recebê-la, não é? Mais uma vez para uma conversa fundamental das suas pesquisas, né, do seu trabalho. Todo mundo conhece Carolina, mas, enfim, vai ficar gravado aqui e a gente precisa fazer essa apresentação. Carolina é como eu, ela é Xangô como eu. É Xangô, hoje é dois Xangô, vai trovejar. Vai trovejar muito aqui. Hoje é dia de dois Xangô fazer o ebó. Carolina Rocha é de Xangô, escritora, ativista, historiadora. Foi minha aluna, foi minha professora, foi minha aluna no Epistemologia do Zodú. Sim. E foi minha professora no curso de Intolerância Religiosa, com vários outros professores. Uma delícia, professora nata, nasceu para ser professora, não adianta. Eu falo que é professora de Odu, Adorei, amei. É professora de Odu. É doutora em Sociologia, ela é autora do livro O Sabá do Sertão, Feiticeiras,
Demônios e Jesuítas no Piauí colonial, seu trabalho como historiadora. Publicou, ela tem muita coisa, vou só dar um resumo. Publicou nas coletâneas, que a gente de Xangô trabalha muito, trabalha muito. A gente de Xangô faz muita coisa, é uma coisa louca. Mas ela publicou nas coletâneas Lâmina, Arte Sabali, em 2018, Inovação Ancestral de Mulheres Negras, Oralituras, em 2019. E o seu grande projeto, né, que é um projeto emancipador, né, da escrita preta, com mulheres, né, prioritariamente com mulheres, mas acolhe todo mundo, eu sei, que é o projeto dela, Ataré, Palavra Terapia, uma comunidade de incentivo à escrita criativa, política e terapêutica. E ela tem aqui que todo mundo já corre lá para seguir, já corre lá, porque tem uma produção aqui na internet. Aqui o Instagram, a Dandara Suburbana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Estou muito feliz de poder ouvi-la, né? De poder ouvi-la, porque como ela tem Odô de professora, ela não fala, ela dá aula sempre, é tudo aula. Então é sempre aula. A sua bênção, meu motombá, e muito obrigado por estar aqui conosco. Babá, é uma alegria imensa para mim estar aqui. Eu estou muito emocionada, te confesso, porque eu lhe amo, eu lhe amo, eu lhe admiro, né? Eu louvo o seu trabalho, eu reverencio o seu trabalho, sua produção de saberes, sua disposição para a partilha, que é muito lindo. O senhor é um homem do amálgama, né? Da gamela de Xangô, da baba do quiabo, que vai umequitando, juntando. Cidinha da Silva que fala isso, né? Esse povo de Xangô que é ruidoso, mas que tem essa capacidade imensa de aglutinar. Vai aglutinando pessoas, saberes, lugares, tempos. Então eu sou uma admiradora profunda do axé que o senhor emana nessa terra e das transformações profundas que o seu trabalho tem feito em mim e nas pessoas que estão ao meu redor. Várias delas estão aqui hoje. Ontem eu falava do senhor, estava lá na escola de samba Portela, a gente fazendo um trabalho com literatura, falando o seu nome, porque é forte, porque é abundante. Então eu fico muito feliz. O senhor salvou, eu falo isso com tranquilidade, salvou minha vida na pandemia, com o seu curso, com o Ileará, né, que é o seu projeto aí de cursos, com a epistemologia dos 16 Odus, salvou mesmo, salvou minha jornada nesse mundo, salvou meu propósito de vida, salvou minha tese de doutorado. Então, assim, foi um projeto de cura, né, de possibilidade mesmo de se reconhecer, porque eu sempre digo que a gente tem todas as informações, mas às vezes a gente não reconhece, né? A gente tem muito a ser revelado em nós mesmos, que por conta de mil motivos aí, das violências e opressões que a gente sofre, acaba ficando tudo escondido, né? O maior auto-boicote que a gente faz para a gente mesmo é se esconder. Então o senhor é o tipo de pessoa que faz a gente se revelar, transborda, né? Remexe a gente, perturba a gente. Isso é bom demais. Então eu sou aqui filha, fruto, né? Então fico muito feliz, muito encantada com estar aqui. Eu tô doida para lhe ver pessoalmente, lhe abraçar, sentir seu cheiro. A gente se deve isso, precisamos fazer isso. Então eu tô para ir para São Paulo agora em junho, tô aqui, né, dando a minha palavra, que Xangô é o orixá de palavra, uma palavra de que a gente precisa desse momento urgente, porque eu preciso muito disso. Mas estou muito feliz de estar aqui pela internet novamente, com a sua comunidade, pessoas incríveis que eu conheci através do senhor. A gente tem feito coisas, tem trocado, tem se falado. É algo muito poderoso. Então, saúdo. Axé, sua bênção. Muito obrigada por esse convite. Axé, axé recíproca é totalmente verdadeira. E é isso, não é? Quer dizer, trata-se de viver com propósito, né? Um propósito que honre os nossos ancestrais. Quer dizer, você sabe disso, eu sei também. Você sabe, você é uma mulher de Xangô, nós temos muita afinidade, porque nós somos
filhos, né? Filhas do mesmo orixá. E a gente só quer honrar aqueles que vieram antes de nós. E sim, é propósito é um propósito real, né? Um propósito xangoístico, Sim. fazer a diferença, combater a desigualdade, combater a violência. É um propósito nosso, né? Quando você fala da sua tese de doutorado, eu tenho recebido muitos pesquisadores e pesquisadoras, diante até do oráculo do jogo de Búzios, Sim. e as pessoas chegam para desistir, pessoas pretas, né, chegam para desistir. Porque é o projeto, né? O projeto colonial é que a gente desista. Né? Desista de si mesmo, desista do nosso propósito. E a grande questão, eu penso, fico muito feliz, porque de verdade me interessa muito que continuemos. Eu mesmo tinha, você sabe, eu tinha pegado o ranço da academia. Eu já não queria mais saber Sim. de academia. Eu estava com raiva da academia. Fui levado agora a convite de volta à academia e percebi que ela precisa de nós, que nós temos que, não podemos desistir. Sim. Que esse ranço, essa raiva, isso é um projeto, é estratégia colonial, é estratégia da branquitude, é estratégia do racismo, para que a gente não esteja lá falando sobre nós. E eu tenho falado para as pessoas, pesquisadores e pesquisadoras, né? Quer dizer, pretas e pretos, 2 pontos que eu quero destacar para começar a nossa conversa. Primeiro ponto eu quero deixar bem marcado aqui. Não existe um só tipo de saber. Existem saberes. Sim. Então, existem saberes científicos euroreferenciados, e existem saberes científicos indígenas, africanos. São saberes também. Só que esses saberes não seguem a mesma lógica, é natural, porque são saberes de outra ordem. Então, esse é um primeiro ponto que eu tenho trazido aos pesquisadores e pesquisadoras quando chegam até mim. O outro ponto fundamental é que pesquisadores e pesquisadoras, e eu estou falando como alguém que já viveu isso, porque eu terminei meu doutorado dia 5 de janeiro de 2009, depois de 4 anos e 4 meses, que eu quase enlouqueci. Você sabe como é que é. A gente desiste, morre várias vezes durante o doutorado, morre e renasce, morre e renasce, morre e renasce. E aí eu tenho falado para as pessoas alguma coisa que eu descobri depois, lá na sincronicidade do trabalho eu não sabia. Nós não podemos nos comparar com cientistas brancos, entendeu? Porque os cientistas brancos, os pesquisadores e pesquisadoras brancas, têm os seus privilégios que nós não temos. Portanto, mesmo que, em alguma medida, e não a nossa produção seja vista por eles como menor, ela não é, porque os desafios que uma pessoa preta vence para produzir ciência é muito maior que os desafios que uma pessoa branca. Então, nós não podemos nos comparar. Eu sempre falo, olha, não vai desistir, não se compare. A sua produção é a sua produção. E o seu trabalho, agora vamos lá, o seu trabalho é um trabalho, o trabalho de Carolina é um trabalho de fazer chorar. Xangô tem um negócio, ou ele faz bem feito, ou não faz. Entendeu? E é por isso que a pessoa de Xangô enlouquece muitas vezes durante a vida, porque fazer bem feito, fazer de qualquer jeito, é fácil. Fazer bem feito é muito trabalhoso, né? Quer dizer, tem um alto rigor, tem tudo isso envolvido. Então, Xangô é assim, ou ele até para destruir, ou ele destrói tudo, ou não destrói. Ou ele edifica ou não edifica. Xangô é a natureza de Xangô, o fazer integralmente. E o seu trabalho, e nós vamos conversar hoje aqui sobre a sua tese de doutorado, né, que foi muito elogiada, e é verdade, é um trabalho brilhante, e um trabalho de fôlego. Todo mundo sabe que é um trabalho de fôlego, né? Eu não acreditei quando eu li seu trabalho, eu falei, eu não estou acreditando.
Eu só acredito porque você é de Xangô. Mas eu falei, eu não estou acreditando que essa mulher conseguiu escrever esse negócio, entendeu? E conseguiu colocar justamente na encruzilhada, né? Conseguiu colocar na encruzilhada justamente a nossa conversa aqui. Varejo de drogas, né? Neopentecostalismo e terreiro. Que encruzilhada é essa? Vamos começar. Que encruzilhada é essa? Como é que nasce essa encruzilhada? Ai, babá, vamos lá, né? Essa encruzilhada, ela nasce no momento em que eu consigo, né, voltar ao berço civilizatório africano, que é entrar para um terreiro, né? Que é começar a fazer parte de uma comunidade tradicional de terreiro. Então, o terreiro, que eu sou filha, né, o Axé Ganju Nicolê, fica na Ilha do Governador, que é na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Nesse momento, um terreiro que fica numa região que é uma favela, né? Na favela, é uma favela um pouco diferente das outras favelas do Rio de Janeiro, porque você não tem uma venda ostensiva, né, de drogas ilícitas, não tem as bocas de fumo, mas é uma comunidade, né, uma favela, enfim, que também corresponde, né, em termos de comando, né, ao tráfico de drogas local, né, ao varejo de drogas local. Então, quando eu entro nesse terreiro, começo ali a minha jornada, né, mítica, espiritual, política, né, o senhor fala muito bem sobre isso lá no Intolerância Religiosa, que é uma das referências da minha tese, do meu trabalho, e também uma referência de vida, né, que a gente entender também, acho que a grande contribuição, né, do livro tem muito a ver com isso, a gente entender que, na verdade, né, o nosso processo, né, os terreiros, eles cumprem um papel político, um papel espiritual muito maior do que um pertencimento religioso, né? A gente está falando de algo muito maior aqui, nessa diáspora e nessa vida, né? A gente está falando de um próprio sentido de vida, né? E das contribuições aí imensas que essas populações negras africanas deram para o mundo, que estão disponíveis para o mundo. Sejam as pessoas iniciadas ou não, gostem as pessoas do candomblé ou não, frequentem o candomblé ou não, todos e todas bebem na fonte de saberes e de conhecimento que na diáspora é o candomblé e os vários terreiros das várias religiosidades de matriz africana cumprem, que são esses espaços que estão ali movimentando essa ritualística, essa cultura, essa produção de saberes, essa literatura de forma intensa, né? Então, eles cumprem esse papel, né, de fornecimento de saberes gratuitamente, né? E não são quaisquer saberes, são saberes importantíssimos para a gente estar aqui vivo, de pé, saberes apropriados, né? Negados de forma oficial, mas usados e apropriados de diversas outras formas aí, inclusive para obter lucro na sociedade que a gente vive. Então, todo mundo deve ao terreiro. Né? Eu falo isso com tranquilidade. Todo mundo deve às populações africanas e na diáspora Brasil, todo mundo deve aos terreiros. De candomblé, de umbanda, de cordó, de jurema, enfim. Todo mundo deve, porque são esses centros aí que extrapolam, que vão além dos muros físicos, né? Que estão aí, né? Que se espraiam por tudo, né, que a gente conhece no nosso país de organização política, social e etc., e que nos ensinam constantemente a ser e viver melhor, né, ao contrário da política de morte do Ocidente colonial. Então, isso é muito forte, né? E aí foi nesse momento do terreiro que eu começo a conviver com essa comunidade, começo a entrar em contato com esses saberes. Você sabe que na minha tese eu trago muito o meu pai de santo, né, Rogério de Xangô, hoje meu ancestral, né, a bênção, a minha ancestralidade, a bênção também a todo mundo que está aqui, né, aos mais velhos, às mais velhas, aos mais novos, às mais novos, Mucuyu, Motumbá, Colofé, né, Aurê, Saravá, Axé. Então, todos os meus respeitos aí ao Axé que eu faço parte, que é o Axé Bamboxê, e ao meu Babalorixá, que me dizia lá atrás, né, quando eu era ainda uma adolescente, que o terreiro está disponível, que os saberes do terreiro e de orixá estão disponíveis para todos e todas, e que a gente bebe nessa fonte o tempo todo. Muitas vezes o que a gente não tem é a história, o que a gente não tem é o conhecimento do percurso. Então a gente sabe esses saberes, eles estão na gente, a gente reproduz nas nossas famílias, a gente reproduz no nosso cotidiano, mas a gente não sabe que é de onde vem. A gente não sabe a ancestralidade, a história, a memória, a cor disso, né? Isso é que é muito grave. Né? Porque é tão forte, tão poderoso que está aqui. Mas a gente precisa contar essas histórias, né? E aí é isso que a gente tem feito também, contar essas histórias, afinal é um país que criminaliza justamente esses espaços, que esses espaços são alvo. E o meu terreiro se tornou um alvo, né?
do varejo de drogas, né? Um alvo de algumas igrejas neopentecostais, um alvo do varejo de drogas. Então, em dado momento, a gente teve festas impedidas de serem realizadas, né? Especialmente uma que tem muito viva na minha memória, que foi uma festa de Ogum. Então, tinha uma festa de Ogum para acontecer e a gente recebeu um recado de que a gente não poderia estar ali realizando aquela festa, não poderia ter barulho, não poderia ter som de atabaque, não poderia receber pessoas de fora da comunidade, elas não poderiam vir, porque aquele era um espaço cristão, que aquele era um espaço evangélico. Que espaço é esse? O espaço do território inteiro, de o complexo de favelas, do qual faz parte ali do governador, né? Então, a gente já era sabido, todo mundo, né, tinha essa informação de que o chefe desse varejo de drogas tinha se aproximado de um pastor, enfim, famoso, muito conhecido, que também esteve evangelizando com muito afinco dentro das penitenciárias, né, dentro e fora das penitenciárias, que frequentou diversos bailes funk também fazendo esse trabalho de evangelização, né, das pessoas, e a partir disso proibiu o funcionamento dos terreiros nas áreas sobre o seu domínio, né? Alguns terreiros foram fechados, né, foram impedidos de funcionar, outros se deslocaram para outras áreas, outros foram quebrados, enfim. E aí a gente recebeu também esse recado de que não poderia estar realizando uma festa, meu pai de santo, de Xangô, veja só, né? Subiu no mototáxi, no primeiro que ele viu na frente dele, e foi lá subir a outra favela que era próxima, né, onde tinha um comando ali, né, digamos assim, do varejo de drogas ilícitas, para poder dizer que ele queria falar com o dono, né, e queria dizer para o dono como é que ele não ia fazer a festa dele, porque ele ia fazer a festa dele. Então a história foi essa: meu pai de santo subiu no mototáxi, foi lá e quis falar, né, e não foi recebido pelo dono em si, mas foi recebido por outras pessoas, e ele falou que não havia possibilidade dele não realizar, que ele queria realizar a festa dele, que era muito importante, que Ogum ele era de Xangô, mas Ogum era também o dono da casa dele, do espaço da vida dele, que ele tinha uma comunidade para servir e que ele não ia deixar de cumprir, né, as suas responsabilidades enquanto sacerdote. E enquanto cidadão, né, meu pai sempre falava muito isso: cidadão, eu sou um cidadão, eu tenho direitos, né? Então foi lá e negociou a possibilidade de um funcionamento. Isso, obviamente, né, gente, não estou romantizando aqui de forma nenhuma a atitude, né, do meu pai de santo, né, que inclusive foi bastante arriscado. Enquanto ele ia lá, a gente estava desesperado, estava no pé de Xangô de joelho, chorando e com medo, né? O medo é legítimo, é real, a ameaça também é legítima e é real, então não tem nenhuma romantização aqui sobre isso, mas o fato é que ele foi, e o fato também é que ele achou uma forma de negociar o funcionamento, né? A favela onde meu terreiro ficava também não era a favela, né, onde tinha aí uma movimentação mais constante de pastores e também, enfim, de outros movimentos. Então isso também possibilitou, né, teve essa possibilidade, tem a ver com as configurações políticas do território. É isso que eu estou querendo dizer aqui, né? Não é todo território, não é todo Pai de Santo que tem a possibilidade de negociar. Mas, nesse momento, houve uma possibilidade de negociação, houve uma tentativa, e ele fez isso, né? Então, a gente fez a nossa festa, né, a nossa cerimônia lá, cantou para Ogum, fez a festa para Ogum, com várias limitações, né? Existiam regras para serem cumpridas que limitavam o nosso desejo, né, mas que tornaram a festa. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, isso foi ficando muito latente, né? Irmãos e irmãs de santo minha, que chegavam na casa, né, com as suas roupas para lavar na casa, eles não podiam lavar as suas roupas, né, as suas roupas ritualísticas, os seus ojais, as suas baianas, né, nas suas próprias casas, não podiam estender nos seus quintais as suas roupas, porque isso configurava uma ameaça. As pessoas não podiam saber, na comunidade onde eles residiam, que eram pessoas de candomblé, que eram pessoas de axé. Então, a máquina de lavar do barracão, que era uma, virou duas, e as pessoas lavavam as roupas lá, ou davam as roupas para outros irmãos de santo lavar. Não podiam engomar suas anáguas, né? Então, as anáguas eram engomadas lá também. Então, esses acontecimentos, eles foram me despertando para algo que estava acontecendo ali debaixo do meu nariz, muito perto. Na época, eu já estava na graduação, já estava fazendo História na Universidade Federal Fluminense. Logo depois eu entro no mestrado, já tinha o meu projeto, né, que o senhor leu aqui do livro, né, do Sabá do Sertão, que era estar pesquisando essas mulheres negras processadas por bruxaria e feitiçaria no Brasil colonial, processadas e denunciadas, né?
Então tem uma coisa que eu trago na minha tese, que é, primeiro, a importância de visibilizar essas histórias, porque quando a gente fala de bruxaria, parece sempre que é algo muito distante da gente, que é povo preto, parece que a gente está falando só daquelas mulheres europeias, branquíssimas, né? E das fogueiras lá na Inglaterra, na Irlanda e etc., como se isso não fizesse parte da nossa história enquanto diáspora, e faz, porque nós fomos colonizados por um país europeu, que é Portugal, que também tinha um tribunal da Inquisição, né? Um tribunal régio-religioso, que é esse que estava destinado a punir os crimes de fé. O que era crime de fé? Qualquer coisa que pudesse ser uma ameaça à cristandade. Então, qualquer comportamento, qualquer crença, né? Qualquer defesa que pudesse ser uma ameaça ao poder único e dogmático da cristandade, era visto como erro e um crime de fé, portanto passível de ser punido. Dentre isso, a nossa própria existência negra, como um todo, né? Mais do que até chegar nas práticas, o nosso próprio existir já era ameaça, não à toa, fomos escravizados, cristianizados à força, né? Nos foi imputada uma religião cristã única, porque o projeto de unificação política envolvia, né, para todos os países europeus e também para nós aqui na diáspora, você ter uma única religião. Então a religião do povo é a religião do rei, né? Isso é um projeto de unidade política. E eu falo isso porque quando a gente fala de cristianismo, de cristandade, de catolicismo, de protestantismo, as pessoas quase sempre restringem a pensar na devoção da fé. E aí é importante a gente deixar nítido que quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando de projeto político, econômico e social. É algo muito maior do que devoção. Devoção a gente tem aí diversas, né? A devoção, ela tem vários espaços. Inclusive a devoção muitas vezes não está nem sujeita aos dogmas. Isso inclusive é um incômodo da igreja em diversos momentos, né? A gente teve agora em abril o dia de São Jorge. A igreja tentou descanonizar São Jorge diversas vezes. São Jorge sempre foi uma ameaça. Muito por conta da força que a fé em São Jorge, o culto, né, a São Jorge teve na diáspora, né? E a forma como as pessoas ressignificaram isso na devoção a São Jorge, né? Então a festa de São Jorge, aqui no Rio de Janeiro, é uma festa com samba, com batuque, com jongo, com samba de roda, com bebida, com comida, enfim, muito pouco sagrada, entre aspas, do ponto de vista das normatividades da igreja, da oficialidade da igreja, né? Então isso foi um incômodo, isso é um incômodo para a própria igreja, né? Lidar com o poder que as pessoas têm de ressignificar as religiosidades da cultura popular, né? Então, a nível de devoção, eu sempre digo que as coisas são sempre muito mais complexas, mas a gente está falando de uma religião que tem uma estrutura política, que tem Roma. Roma é um Estado, né? Então é algo muito maior, né, do que simplesmente a nossa fé, a nossa devoção, a nossa opção, escolha religiosa. Não é sobre isso, né? Como também o terreiro não é sobre isso, né? É algo muito maior do que uma escolha religiosa. A gente está falando de um encontro mítico ancestral, né? Então é algo muito maior também. Mas enfim, então eu estava ali diante, né, daquelas violências, daquelas agressões. Lá, estudando no mestrado, as mulheres processadas por feitiçaria e bruxaria que usavam magia preta, ou seja, todo o conhecimento de etnobotânica, todo o conhecimento que envolve, né, gente, pesquisa, saberes de ervas, de plantas, de raízes, do poder da palavra, do ofó, para poder nos defender perante o Estado escravista, né? Então essas mulheres estavam lá fazendo as suas mandingas, né, fazendo as suas magias para defender a sua comunidade preta, para defender os seus homens pretos, para poder, enfim, se livrar dos maus tratos dos seus senhores, para poder criar um espaço de existência, uma política de existência, mesmo no meio da barbárie. E aí, quando eu observo, vivendo isso dentro do meu próprio barracão, a gente com medo de andar com fio de conta pelo bairro que a gente mora, pelas favelas onde a gente circula, com medo de andar com as nossas roupas, com medo de lavar roupa em casa, com medo de poder existir, né, de existir sendo quem a gente é, eu falo, opa, isso aí é muito próximo do que eu estou estudando do século XVIII. Ou seja, do século XVIII para o século XXI, óbvio, tivemos diversas transformações, fruto disso somos nós que estamos aqui, né, com os nossos trabalhos, que se não fosse aí muito trabalho, muita pesquisa, muito conhecimento e muita luta dos nossos passados, nossos anteriores, nossos antepassados, a gente não estaria aqui, né, podendo falar sobre isso. Mas a gente também tem uma série de violências que continuam sendo perpetradas, né? E que o argumento lógico da criminalização e da violência ainda é muito semelhante, é muito parecido, né? Então, o que a gente tem é uma mudança nesses agentes, né? Ora membros do Estado, ora da Igreja Católica, ora da Igreja Protestante e às vezes todo mundo ao mesmo tempo,
né, de ponto de vista assim, de uma oficialidade política. Então, a gente estava lá, eu estava diante desse contexto, observando isso, estudando o século XVIII e observando que no século XXI a gente estava vivendo esse processo. E aí, quando eu termino o mestrado, depois, quando eu vou fazer o doutorado, eu falo, não, eu quero me debruçar sobre essa história, né? Eu quero poder analisar melhor, eu quero poder entender melhor o que está acontecendo aqui. E aí eu tinha uma série de incômodos, são sempre os incômodos que nos movimentam, né? Então, os incômodos que eu tinha era ver, por exemplo, uma bibliografia que estava falando dos conflitos contemporâneos religiosos, né, entre população de terreiro, adeptos das religiosidades de matriz africana e protestantes, neopentecostais, né, e etc., que diziam coisas como do tipo: o problema é que o terreiro não tem um projeto político. Que dizia coisas do tipo: o problema é que o pessoal de terreiro, as diversas denominações de terreiro, são muito desorganizados. Eles não têm uma organização. Então, como não tem uma organização, ou seja, como não tem um livro único, uma normativa única, uma lei única, então isso permite, né, isso faz com que eles sejam violentados. E esse discurso era um discurso muito perigoso, porque era um discurso que quase sempre acabava culpabilizando as vítimas. Ou seja, parecia que era o próprio terreiro que, de alguma forma, desorganizado, que não se uniam, que não conversavam, as famílias de terreiro que disputam, que não estão ali, enfim, dialogando, que não estão pensando soluções únicas, que não estão colocando candidatos políticos na rua. Ou seja, o próprio terreiro parece que é o culpado pela violência que sofre. E isso me incomodava muito. Isso me dava incômodo, porque eu falava assim, gente, inclusive tem pesquisas acadêmicas que falam sobre isso, que o terreiro, por exemplo, não faz caridade, que um dos pontos das igrejas neopentecostais e pentecostais terem se expandido pelas periferias e favelas do Brasil é porque tem um projeto de assistência, né? Um projeto de cuidado com o próximo que é muito extensivo, num país de muita desigualdade, e que os terreiros não faziam isso. Eu ia lendo aquelas coisas, eu pensava assim, gente, esse povo está em qualquer lugar, menos no terreiro. Está lá na academia, nos seus escritórios, nas suas salas, né? Está com seus doutorados, com seus pós-doc, mas não estão dentro do terreiro, não entendem, não estão vivenciando uma comunidade de terreiro. E aí eu falei assim, isso está muito esquisito. E aí, além desses argumentos, vários outros que, por exemplo, também são muito perigosos, muitos trazidos também pela mídia televisiva e hegemônica, que está falando, por exemplo, que os algozes das religiões de matriz africana são os traficantes. Aí isso era um outro incômodo meu. Porque como historiadora, como estava lá estudando o século XVI, XV, XVII, XVIII, vendo o projeto de extermínio do nosso povo, da nossa espiritualidade, da nossa magia, dos nossos saberes, sendo orquestrado desde a Idade Média, desde o período do medievo até os dias de hoje, eu falei assim, peraí, né? Chegar a coçar a cabeça, eu falei, peraí. Então, de repente, essa figura do traficante passou a ser o responsável por todos os males que o terreiro sofria. E tem algumas manchetes de jornal, de alguns apanhados televisivos que são muito isso, né? Traficantes destroem os terreiros, traficantes são algozes dos terreiros no Rio de Janeiro, traficantes não sei o quê. E eu ficava assim, gente, quando que essa pesquisa vai entender que, na verdade, o algoz dos terreiros é o racismo, né? O algoz, o grande algoz que a gente tem dos terreiros é esse projeto racista, que obviamente é feito e realizado por pessoas, por ações, e materializado em pessoas, em ideias, em teorias, né, e etc., mas é muito maior e anterior ao varejo de drogas. E aí tinha um monte de reportagem, inclusive, que estavam ali reproduzindo, né, uma série de estereótipos, muitas vezes racistas, né, com esse lugar dos jovens negros de favela e com o próprio lugar dessa figura do traficante, que também é carregada de estereótipos e muitas vezes desumanizada, né? E aí o problema, gente, não é cometer crime. Não é cometer crime. Porque cometer crime um monte de gente comete. O problema é você ser preto favelado e cometer um crime. Inclusive, você pode ser preto favelado e nem cometer um crime que você vai ser visto como criminoso, né? Então, a gente tem aí crimes de diversas formas. A gente vive num país de corrupção. O que a gente mais tem é a notícia de crime, de desvio de dinheiro, de helicóptero de cocaína que cai, né, de armamento, né, de senador com cocaína, de chefe do exército, de chefe de polícia, de não sei o quê, com um monte de droga, com um monte de... A questão não é o crime em si, mas em como que a desumanização dessas pessoas a partir do varejo de drogas, né, desse varejo de drogas ilícitas, que a gente sabe que não começa na favela, que a gente sabe que favela não tem pé
de cocaína, favela não tem pé de AK-47, favela não tem pé de metralhadora, não nasce em árvore. Né? Aquilo chega na favela. E chega como? Por vias que a gente conhece. Estrada, rio, né? Avião, céu, né? Mar, oceano. Então vem de onde? Vem como? Como que chega? Né? Então tem uma questão aí envolvendo o varejo de drogas que é muito maior do que simplesmente a figura ali do traficante, que quase sempre é o que acaba sendo exterminado primeiro. É o mais vulnerável aí da ponta desse iceberg, que é enorme, que envolve relações políticas internacionais, envolve um tráfico de armas internacional, envolve um tráfico de drogas internacional, envolve um monte de gente poderosa com dinheiro, né? Então, isso me incomodava muito também, né? Então, o problema é o tráfico, peraí. E também que, ao mesmo tempo, não estava olhando para que pastores são esses, né? Que pastores são esses e que igrejas são essas que estão envolvidas. Então, tinha uma questão, que eu sempre observava as pessoas falando dessa questão, que eu vou chamar, entre aspas, dos traficantes evangélicos, um termo bem generalista, né? As pessoas estavam ali falando dos traficantes evangélicos do ponto de vista micro, como se fosse assim, aquele que está quebrando um terreiro em determinada favela, em determinada periferia da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? São Paulo um pouco menos, mas enfim, dos estados, etc. E eu fui pensando, caramba, e qual é o macro? Tem o micro, mas tem o meso, né? O nível médio, e tem o nível macro disso. Porque ao mesmo tempo que tem o varejista de droga ali, o bandido, né? Que está queimando o terreiro, impedindo uma mãe de santo de fazer as suas festas e de continuar com seu espaço ali, com a sua comunidade, a gente tem um pastor numa rede de televisão, de canal aberto, como a Rede Record, falando que as pessoas de terreiro, elas são criminosas, que elas são o demônio na terra, que se você conviver com essas pessoas, a sua vida está desgraçada, que todos os males que estão sendo causados no mundo é por causa do pecado que o diabo traz. E dentre o pecado que o diabo traz, a gente tem lá a responsabilização dos sacerdotes de matriz africana como esses propulsores do pecado na terra. Ou seja, eles são a própria encarnação, no limite, eles são os próprios diabos na terra. Né? Eles trabalham para o demônio. Só um minutinho. Segura um pouco aí que eu quero falar mais sobre esses pastores. Olha só. Eu me lembro, né? Quer dizer, eu estou com 54 anos de idade e eu sempre fui macumbeiro, né? Sou filho de macumbeiro, tudo macumbeiro. Com muito orgulho. A macumba sempre esteve aqui. E aqui eu moro no município da região metropolitana de São Paulo, que é Mauá. E aqui nós temos a comunidade de Heliópolis. Todo mundo conhece Heliópolis. A comunidade do Sapopemba. Aqui também em Mauá tem comunidades. E eu me lembro, quando menino, inclusive antes de me iniciar, e até minha mãe, até mamãe, nós sempre fomos de territórios periféricos, havia uma liderança de terreiro. Por que que eu estou falando? Vou fazer uma ponte. Por que eu estou falando isso? Porque você trouxe essa questão da criminalização do terreiro, da desorganização, da desunião, da ausência de um trabalho biopsicossocial como justificativa para essa perseguição, Sim. invasão. Sim. Mas eu me lembro, eu era menino, com 10 anos. O terreiro, ele era um espaço, era quase uma prefeitura do Heliópolis, do Sapopemba, aqui em São Paulo. Estou falando em São Paulo. Acho que aí também você vai falar. Era a prefeitura. Então, o filho começou a usar drogas, levava no terreiro. Acabou a comida. Sim. Ia pegar um pacote de arroz e feijão no terreiro. Meu marido está bebendo muito e começou a ficar violento. A mulher corria onde? No terreiro. Terreiro. Aí era como se fosse mesmo a prefeitura mesmo, tudo era lá. E, inclusive, vamos ser francos agora, falando francamente, os traficantes, os varejistas de drogas eram nossos amigos.
Eles Sim, vinham botar um fio de conta de Exu, eles vinham fechar o sim, corpo, eles protegiam os terreiros, sim, entendeu? Os adolescentes, né, que faziam aviãozinho, vinham, a mãe vinha pedir a proteção de Exu, dos orixás. A família entrava num caos, às vezes, de violência, desordem, por conta de alcoolismo, às vezes até por conta de drogas. Quem resolvia era o pai de santo ou a mãe de santo. Eu queria saber, eu sei que você tem essa reflexão, essa coisa para nos contar, em que momento que nós perdemos esse status? Que é uma pergunta que ecoa aqui dentro de mim. Que momento que nós perdemos o status, né, de alguém que atende o status e o lugar, né? Quer dizer, porque de atender a comunidade. Que você tem uma reflexão para isso? sim. É super interessante você falar sobre isso, Babá, porque até quando as pessoas falam assim, quando vem esse termo traficantes evangélicos, tem muitas pessoas que falam, nossa, mas que contradição, tem gente que ri, né? Ah, traficante evangélico, isso não existe, isso é impossível. E aí as pessoas gargalham, acham engraçado, né? E eu falo, gente, não tem nada engraçado, porque essa aproximação entre religião e crime, falando de forma geral, ela é uma aproximação de seres humanos, de todas as histórias, de todos os territórios onde existem seres humanos. A própria história da colonização do Brasil, né, é isso, a gente tem a Inquisição, que é um tribunal religioso e régio ao mesmo tempo, que está olhando para os crimes de fé, e no limite esses crimes de fé são crimes também contra o rei, são crimes contra a religião e são crimes contra o rei. A gente tem cruzadas na nossa história. Ou seja, religião e crime sempre estiveram, de alguma forma, próximos. Então, não existe nenhuma contradição, no sentido assim, né, imediato, entre traficantes e evangélicos. Então, não tem ironia nisso. Né? Essa aproximação do varejo de drogas com essas igrejas evangélicas, neopentecostais, justamente porque esse lugar da religião também é um espaço, e agora que a gente precisa falar de subjetividade, de emoção, o senhor falou, por exemplo, de alguns problemas que as pessoas procuravam o terreiro para resolver, né? Problema de álcool e etc. O terreiro o espaço religioso, ele é um espaço de assistência que passa pela psicologia, que passa pelas emoções, que é terapêutico, que é curativo. Os espaços religiosos, de forma geral. Então, essa associação entre crime, que quase sempre o crime também está envolvendo ali um risco, né? Um risco que inclui também ali um sofrimento, ou seja, uma atividade ilícita, que tem os seus riscos, que tem a sua exposição, e quando a gente fala de varejo de drogas, a gente sabe que passa por classe, por gênero e por cor. A gente sabe que cor é essa desses homens que estão à frente do varejo, né? Não do tráfico internacional, mas do varejo. A gente sabe bem, é só a gente olhar para as favelas e periferias, é só a gente olhar para a conta que está na penitenciária. Né? A gente sabe que cor é essa, um gênero masculino e uma cor preta. Então essas pessoas elas estão dentro ali de um espaço de tensão permanente, de risco permanente, onde a vida vale muito pouco, a gente tem um processo de violência exacerbado, a gente já sabe qual é a relação, né, entre o varejo de drogas e a polícia, a gente sabe o que significa uma invasão, a gente sabe tudo isso, a gente vê, tá aí nos jornais, a gente está num genocídio de população negra e a gente fala sobre isso. E essa relação polícia-bandido é uma relação muito próxima, de diversas formas, não só no atrito, no contato violento, mas também nas diversas formas de cooptação, de relação, né? de pagamento para poder funcionar. Esse é o país que a gente vive, de negociação. Então, esse é um espaço de negociação constante que é extremamente violento. E a gente sabe quem morre mais, tanto do lado da polícia quanto do lado do varejo de drogas, quem está morrendo são corpos presos, porque esses policiais militares, na maioria, são o quê? Jovens negros também. Né? Então é um genocídio, é um crime perfeito. Né? O racismo aí funcionando de forma perfeita, porque a gente se mata, né? Se destrói. Né? Então tem realmente muita violência. E dentro disso, as pessoas procuram a religião, a devoção e a fé como um espaço também de fortalecimento, de nutrição, de buscar ajuda, apoio. Ajuda e apoio em espaços que são abandonados do ponto de vista qualitativo pelo Estado. Espaços em que esse Estado ele chega de que forma? Eu estou falando abandonados de forma qualitativa
Porque geralmente as pessoas falam assim, o Estado não está nas favelas, o Estado não vai para as periferias, chama inclusive o varejo de drogas de poder paralelo. Eu falo, gente, não é poder paralelo, não tem nada paralelo, é tudo esquina da mesma encruzilhada. Por quê? Porque o Estado está ali. Quando a pessoa está na favela, ela vai no mercado, ela está pagando o quê? Imposto. O mercadinho da favela paga imposto. O alimento que chega ali na favela para ser vendido, a birosca do bar que compra cerveja, paga imposto. Essas pessoas, elas circulam na cidade, elas entram com o transporte público, elas pagam imposto. Então, assim, não tem nada paralelo. A gente está falando de pessoas que fazem a engrenagem e a economia desse país girar. Gente preta, que é a gente que está movimentando a economia. A gente é que gasta dinheiro, que movimenta a economia. Né? A gente que está ali trabalhando e usando dinheiro, e esse dinheiro ele volta para essa engrenagem capitalista, porque é o dinheiro que a gente consome para sobreviver. Né? Então, não tem nada paralelo. Quando a gente fala em poder paralelo, não tem, porque se eu, para poder ter uma boca de fumo, eu preciso pagar um arrego para a polícia, falando o preto gays claro, não é poder paralelo. Porque esse dinheiro do varejo de drogas, ele não é guardado debaixo do colchão, gente. Esse dinheiro do varejo de drogas, ele é um dinheiro que circula. Ele circula em bancos, ele circula para compra, para consumo, ele circula para compra de mais armas e mais drogas. Então, assim, isso tudo é dinheiro que está aí, que está circulando, não está debaixo do tapete. Né? Então, assim, não é cofrinho. A gente está falando de uma estrutura gigante, complexa, que se retroalimenta. Então, não é paralelo. Então, quando a gente pensa nesses varejistas de drogas, né? Quando a gente pensa nesse povo favelado que está lá consumindo, pagando seus impostos, fazendo a economia girar, é a mesma coisa. Essas pessoas, esses espaços religiosos, muitas vezes, é o espaço em que a pessoa busca algum conforto. Só que a nossa forma de ver, por exemplo, o espaço do tráfico é de tanta desumanização, e essa desumanização, mais uma vez, não é à toa. Não é só porque é uma atividade criminosa. Porque tem um monte de bandido de colarinho branco, como a gente diz. Branco de colarinho branco. E ninguém está dizendo que eles merecem morrer por isso. Todo mundo diz que merece julgamento. É isso, merece um julgamento digno, né? Merece que a lei esteja ali, merece ter o que a nossa lei diz, merece ter o direito de defesa. O jovem negro preto favelado não tem direito de defesa. Ele leva um tiro pelas costas sem ter nenhum direito de defesa. E muitas vezes sem ter nenhuma comprovação de que sequer está cometendo um crime. Então é sobre isso. Então essa desumanização desse lugar do tráfico faz a gente não compreender que essas que são pessoas. E que são pessoas que procuram o terreiro em busca de ajuda. Né? E aí, como a gente está falando de uma atividade que é muito bélica, que é isso, né? A gente vive uma metáfora de guerra, uma guerra permanente. Né? Isso o neopentecostalismo traz muito na sua teologia. O mundo é um lugar de guerra. O exército de Cristo, o exército do Senhor. É um vocabulário, uma narrativa bélica, que comunica muito bem com o varejo de drogas, que também está numa narrativa bélica. Né? Eu preciso combater o alemão. O que é o alemão? É o externo, é o de fora, que vem tentar entrar dentro do meu domínio. É uma narrativa de poder e uma narrativa de domínio e também uma narrativa belicosa. Dentro disso, o terreiro também oferecia uma perspectiva e um horizonte de proteção, de conforto, que está muito ligado a Exu, muito ligado a Ogum, que são o quê? Esses orixás que também estão falando do lugar, né, da justiça, do lugar da guerra, do lugar da proteção, do lugar do movimento da rua. Então era muito natural o traficante querer um fio de conta do Ogum, querer de Exu, querer fechar o corpo, essa cerimônia do fechamento de corpo, que muitas vezes acabava sendo propagada, e ainda é, né, do ponto de vista como significa você impedir uma pessoa de sofrer qualquer tipo de violência, qualquer perigo. Não existe isso, não tem nada que a gente possa fazer que possa impedir uma pessoa que está se colocando em risco. E aí vem uma coisa que eu quero chegar, que é a autorresponsabilidade, algo que as comunidades de terreiro trazem e que muitas vezes as igrejas e a perspectiva cristã do mundo não trabalha. Porque na perspectiva cristã do mundo você tem um lugar absoluto para o mal. Se você tem um lugar absoluto para o mal, você pode responsabilizar o mal por todas as coisas que acontecem na sua vida, como se o mal não estivesse dentro de você. Como se o mal não fosse parte de nós mesmos. Inclusive o mal que a gente faz pra gente, ao nos colocar em risco em diversas situações. Então, o terreiro não tem essa perspectiva. O terreiro tem a responsabilidade. Olha, se você está se colocando em risco, se você está fazendo uma atividade ilícita, criminosa, você está disposto e vai sofrer as consequências disso. Exu fala muito sobre isso. A literatura de Exu fala muito sobre isso, né?
o quanto que toda ação tem uma reação. Toda ação tem consequência. Então, se eu estou fazendo algo criminoso, eu também posso sofrer as consequências disso, que vão me prejudicar. O fechamento de corpo, ele diz muito mais respeito a um fechamento que é espiritual, a uma dimensão espiritual, né? E, obviamente, a gente acredita que é tão importante proteger o corpo quanto o espírito. Então, a gente se protege, a gente pode se proteger. Mas, se eu me coloco no risco, se eu vou lá assaltar um carro, se eu vou parar uma pessoa na rua e assaltar um carro com uma arma, eu estou abrindo possibilidade de eu sofrer essa violência. A gente pode sofrer violência também sem necessariamente estar se colocando em risco direto, né? Que a gente vive numa sociedade violenta, então todos e todas estamos sujeitos. Mas se eu sou protagonista dessa história, eu estou ali assumindo também os riscos dela. E isso precisa estar de forma consciente. E aí, quando a gente olha para o cristianismo, a gente tem o diabo. A gente tem um território do mal por excelência, né? Um lugar para o mal absoluto, que ele nos permite o tempo todo estar terceirizando as nossas responsabilidades. Então, assim, o diabo. Então, não foi, se a gente olhar os discursos das igrejas evangélicas, usando o termo mais generalista, é só a gente olhar. Não foi você, foi o diabo. É o diabo que está fazendo isso na sua vida. Você está bebendo porque o diabo está na sua casa. Você está usando drogas, você bateu na sua esposa porque o diabo está na sua casa. Quando as pessoas chegam no terreiro, já chegaram no do Senhor, já chegaram no meu, né? E as pessoas estão lá procurando ajuda e auxílio porque elas estão sendo violentas, porque elas são alvo ou elas são protagonistas de violência doméstica, o que vai dizer para essas pessoas? Olha, você tem que repensar o seu comportamento. Você tem que repensar a sua vida. A gente pode fazer uma série de magias aqui, mas não existe magia maior do que você mudar o seu próprio comportamento. E mudar o seu comportamento não vai acontecer de forma milagrosa. É um processo. Um processo que envolve você buscar ajuda espiritual, mas também envolve buscar uma ajuda psicológica, envolve buscar uma ajuda médica, envolve olhar para a vida, envolve mudar os hábitos de vida. Isso não vai acontecer em mágica. A magia não é mágica. A magia é processual. Então, é um processo. Quando você chega dentro da igreja, qual é o processo? Espera aí. É o diabo que está fazendo tudo isso na sua vida. Sua vida está desabando, seu marido está te batendo, o filho está bebendo, está com problema de drogas, está desempregado. É porque o diabo está na sua vida, você vem para o culto, a gente vai exorcizar e a gente vai operar um milagre. E esse milagre, ele é muito instantâneo. A promessa do milagre, ela é uma promessa que tem uma instantaneidade. Isso, para mim, é muito compatível com a sociedade capitalista que a gente vive. Na verdade, para mim, o cristianismo, ele tinha que ser a religião do capitalismo. Ele é a religião do capitalismo. Só existe capitalismo porque existe cristianismo. Porque é a religião que está ali coadunando, seus valores estão muito próximos. Isso o cristianismo, tanto em termos do catolicismo quanto do protestantismo. E no protestantismo ainda tem um agravante, que é a teologia da prosperidade. Ainda tem uma questão ainda maior. Porque o catolicismo está falando de fazer o quê? De você fazer uma assistência, você tem culpa. No catolicismo você tem uma culpa muito grande. Essa culpa, você precisa o quê? Ajudar os mais pobres, numa posição que quase sempre também me incomoda, porque é uma posição muito verticalizada, muito hierárquica. É uma ajuda do ponto de vista, eu tenho o poder, eu tenho a fonte do poder, eu tenho a sabedoria, eu tenho o dinheiro, e aí eu vou fazer minha assistência. Ou seja, eu vou ajudar os pobres desgraçados, coitados ali. Nisso eu já estou garantindo a minha salvação, já estou fazendo a minha parte. Se eu estou ali fazendo isso. E no protestantismo você tem ainda uma teologia da prosperidade que está dizendo assim, olha, a gente precisa prosperar. E esse prosperar é quase sempre ligado à moeda monetária, ligado a dinheiro, né? Ligado a dinheiro. Então, assim, isso é muito complexo, porque para mim, o protestantismo, o neopentecostalismo, o catolicismo que seja, estão coadunando juntinho com o capitalismo. Porque no capitalismo a gente também faz isso, né? A gente também está terceiriza os problemas, terceiriza. É um tipo de projeto político, social e econômico que não se responsabiliza. Cada indivíduo é dono do seu próprio fracasso, é dono do seu próprio sucesso. Então, cada um que se vire. E aí, como se vira? E aí, ter essa figura do diabo, ter essa figura do mal, para explicar os infortúnios da vida, desigual, racista, de uma política de morte, de um país de fome, é também um lugar cômodo. E o diabo não age sozinho, o diabo age através de seus agentes. Então a gente está o tempo todo responsabilizando determinados grupos de pessoas pelo mal que existe no nosso planeta. Então determinados grupos ficaram estereotipados e criminalizados com esse lugar da violência, com o lugar de ser o bandido,
com lugar de ser uma ameaça. Nós, corpos negros, somos sempre ameaça. Somos os potenciais bandidos, somos as pretas raivosas, somos os que querem o tempo todo confusão, os que não se conformam. Não é isso? Isso é uma postura que é vista do ponto, que para a gente pode ser algo maravilhoso, inclusive não se conformar, estar ali com uma postura ativa no mundo, mas que é visto quase sempre como um problema, uma ameaça. Aqueles que querem desorganizar, querem causar um problema que já é pré-existente e que a gente tenta visibilizar para resolver, né? E não continuar, né, nas engrenagens silenciosas que reforçam ele. Então a gente tem uma questão que é uma sociedade com uma uberização da vida, com relações cada vez mais precárias de trabalho, e aí tem uma igreja dizendo assim, seja seu próprio patrão. Que é isso que é grande parte das igrejas protestantes, de algumas denominações, mas grande parte das neopentecostais faz, seja seu próprio patrão. Você não precisa sofrer, você não precisa de Estado, você não precisa de carteira assinada. Já vi pastor falar isso. Você não precisa lutar e pleitear políticas públicas. Ou seja, não precisa da esquerda. Para quê? Não precisa. Você não precisa de sindicato. Você é o seu próprio patrão. É você que faz o seu próprio dinheiro. É você que faz a sua própria vida. E se tem alguma coisa atrapalhando, é porque é o diabo na sua vida. E o diabo está onde? O diabo sempre mora num corpo preto, né? E aí isso é uma outra coisa que eu falo na tese. O diabo, ele mora no corpo do traficante, que é preto. O diabo, ele mora no corpo dos sacerdotes, das sacerdotisas, dos babalorixás, das ialorixás, que estão à frente das suas comunidades tradicionais de terreiro. Ele mora ali. O diabo mora em Exu, porque de todos os orixás que a gente tem, o que ficou dentro desse processo de criminalização e demonização, Exu foi o principal alvo. Então Exu quase que se confunde com o diabo nesses discursos, nessas narrativas. Então quando a gente olha, por exemplo, para um terreiro, é isso, o pai de santo e a mãe de santo ali, com o poder e a força de Exu, porque se Exu não tem, né, terreiro nenhum, então é o quê? O próprio diabo está ali naquele terreiro. Eu ouvi de diversas pessoas, dentro de favelas e periferias, dizendo que o processo, por exemplo, de fechar terreiros, ele tem uma das suas possíveis lógicas e origens, está justamente no fato da propaganda que alguns pastores e pastoras, importante dizer também, faziam, que era, dentro daquele terreiro, o diabo mora ali. O diabo está ali, o diabo está plantado ali. Porque eles sabem também as nossas narrativas, né, os nossos termos. É importante. O diabo está plantado ali. Então, como que eu tiro o diabo da comunidade? Tiro o terreiro, quebro o terreiro. Por quê? Porque é graças a esse diabo plantado ali que a polícia invadiu, que teve a invasão de uma facção rival, que teve uma mortandade grande. É por isso que a gente está vivendo esses problemas. Porque o diabo está ali plantado. Então, eu terceirizo para esses bodes expiatórios. O pai e a mãe de santo. Está lá o traficante também, que na medida é o diabo, e também está, em alguma medida, no corpo desses corpos pretos que estão dentro dessas igrejas neopentecostais. Porque quando a gente olha para essas igrejas, elas são de uma maioria negra, né? Uma maioria negra não é à toa, é um projeto. Existe um projeto político para poder fazer, um projeto expansionista, proselitista, das igrejas pentecostais e neopentecostais nas favelas e periferias do Brasil e do exterior, porque esse projeto é internacional, é só a gente olhar para Angola, é só a gente olhar para países africanos, é só a gente olhar para a América Latina. É um projeto expansionista internacional. Então teve um projeto de dizer assim, olha, nessas áreas de vulnerabilidade econômica, social, onde as pessoas não têm o Estado, como eu falei, de forma qualitativa, o Estado chega com caveirão, mas o Estado não chega com saneamento básico. O Estado não oferece a possibilidade das pessoas terem cuidados mínimos para a sua existência, muitas vezes, né? A gente tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que é muito importante, inclusive é né, no mundo, né? A gente tem, o SUS é um exemplo para o mundo, né? Por isso que a gente fala, vamos defender o SUS, né? Falamos a beça disso na pandemia, hoje inclusive é dia do assistente social, estão aí também nessa defesa do SUS, e é muito importante falar do SUS, mas a gente sabe que o SUS ainda tem limites, muitos limites. Então, quando a pessoa não consegue um atendimento psicológico, não consegue um atendimento de saúde, não consegue um atendimento social, é nesses espaços religiosos que ela vai buscar ajuda. E é também dentro dos espaços do terreiro, porque nós somos, dentro do terreiro, assistente social também, psicólogo, exercemos de alguma forma, né, um pouco dessas profissões, né? Não somos formados nisso, estou desmerecendo profissão nenhuma, estou dizendo que o que a sociedade não oferta, né, do ponto de vista da amplitude dessas ofertas, esses espaços de terreiro, eles estão ali cumprindo esse papel. Como o senhor falou, é a prefeitura. E as igrejas neopentecostais e pentecostais fizeram um projeto de justamente
se expandir para essas áreas onde tem o maior número de pretos, não à toa, né? Como diria Carolina Maria de Jesus, né? As pessoas falam que não tem racismo no Brasil, mas eu olho em volta na minha favela e só tem preto. E a gente naturaliza que o lugar do preto seja esse, a favela, da periferia, dos cortiços. Então, esses lugares de vulnerabilidade social, eles são os lugares onde as pessoas estão em sofrimento. Se o senhor reparar, no discurso e na narrativa neopentecostal, a gente teve uma mudança nos últimos anos. Antigamente, tinha uns slogans muito nítidos dizendo assim, vamos tirar o feitiço da sua vida, a macumba, a magia negra da sua vida, né? Para você que está passando por alcoolismo, para você que bate na mulher, para você que é vítima de violência, para você que está desempregada, venha para o nosso culto de salvação, venha para o nosso culto de libertação. Eram esses os slogans. Agora, se a gente passa em determinadas igrejas, o slogan é o seguinte, para você que está em depressão, que tem síndrome do pânico, que tem crise de ansiedade, para você que tem dificuldades no amor, para você que está em solidão, a palavra solidão, porque também é isso, é um reflexo da sociedade que a gente tem. Então, assim, esses terreiros, essas igrejas, esse projeto, ele se colocou de forma pensada, orquestrada, calculada nesses lugares de expansão, porque é os lugares onde as pessoas precisam de acolhimento. Eu falo sempre no Rio de Janeiro, quando o Crivella ganha as eleições do Rio de Janeiro, com uma narrativa muito religiosa da sua propaganda política, né? O Crivella, que foi bispo, né? Então, uma narrativa muito religiosa, ele diz o seguinte, eu vou cuidar das pessoas. O slogan dele era esse, eu vou cuidar das pessoas. Então, essa lógica do cuidado, numa sociedade de brutalidade, desigualdade, barbárie, sendo mobilizado de forma religiosa e política para poder angariar fiéis, para poder trazer as pessoas. E aí, qual é a desvantagem do terreiro? Não é que o terreiro não faz assistência. Não é que o terreiro não ajuda as pessoas. Não é que o terreiro não mata a fome das pessoas. O terreiro faz isso desde sempre. Não é que o terreiro não tem articulação política. A gente pode até conversar que a nossa articulação deve ser maior. Aí para lidar com as consequências. Que a gente tem várias para lidar dessa criminalização, dessa perseguição. Mas a gente tem articulação política sim. Olha para as nossas grandes matriarcas de axé no Brasil. Olha para a história do candomblé no Brasil. Essas mulheres com uma capacidade de negociação do espaço público político, negociaram com intelectuais, negociaram com governantes. Olha para o governo de Getúlio Vargas. Olha como a gente negociou a nossa existência nesse país. Então a gente tem articulação e capacidade política sim, até porque nossos orixás nos ensinam que guerra não se faz só com arma. A gente tem estratégia política. A gente tem uma série de estratégias. A questão não é, a gente faz assistência, a gente está ali funcionando como prefeitura, a gente está ajudando, entretanto, a gente não é proselitista. Entretanto, a gente não tem a perspectiva de que eu só vou ajudar uma pessoa dentro do meu terreiro se ela dizer que é meu filho de santo, se ela pertencer à minha casa. Eu nunca vi pai de santo e mãe de santo nenhuma dizer isso. Seja dos espaços mais ou menos embranquecidos. Eu nunca vi a pessoa dizer, eu só vou te ajudar se você vir para o meu terreiro. A gente não faz conversão. A gente não faz conversão em massa. A gente é iniciático. A gente não tem um projeto expansionista político. A gente não é proselitista. E aí a gente fica com uma desvantagem, sim. Uma desvantagem política, porque eles estão articulados politicamente, fazendo expansionismo. Aí quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas você está falando de projeto? A gente tem um monte de pequenas igrejas que vão o tempo todo cindindo. Essas igrejas não têm uma organização política única. Sim, verdade. Mas, gente, a gente não pode olhar só para o micro. Mais uma vez, tem que olhar para o micro, tem que olhar para o seu Manuel, que está abrindo uma igreja no quintal da casa dele, mas tem que olhar que mesmo o seu Manuel não pertencendo à Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja, ele não estando politicamente e religiosamente filiado a essa igreja, a narrativa que o seu Manuel fala no seu culto é muito parecida com o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, que está num canal de emissora aberta. É muito parecida com a do cantor gospel, que está reunindo 5.000 pessoas no estádio. A narrativa. Tem alguns pesquisadores que já não estão falando mais em neopentecostalismo, pentecostalismo evangélico, mas estão falando de uma cultura neopentecostal, que ela, inclusive, vai além do espaço religioso. Que ela está tão arraigada nas nossas favelas e periferias que tem muitas pessoas que nem precisam necessariamente frequentar a igreja, entrar dentro de uma igreja, assistir o culto, mas que reproduz a lógica. Tal qual a quantidade de décadas que isso tem sido forjado no nosso país. E por quê?
Porque esse é um discurso que funciona e casa perfeitamente com a sociedade que a gente tem. Racista, desigual, capitalista. É um discurso que está o tempo todo terceirizando responsabilidade, que coloca a figura do diabo em pessoas que são uma ameaça ao projeto político colonial, ou seja, nós, né? Então esse diabo mora nos nossos corpos, então é só nos violentar, nos agredir, nos matar, que esse diabo vai ser extirpado. Então isso é um projeto, né? Um projeto de muitos tentáculos. E aí a gente não está lá se expandindo, a gente não está lá indo na casa dos outros, a gente está esperando as pessoas, né? Dando também, fazendo um trabalho comunitário, mas, né, esperando as pessoas virem também e desejarem participar desse processo, desejarem ter esse conhecimento. A gente está ofertando conhecimento de diversas formas, sem necessariamente estar fazendo pacto político. A gente está aqui, o senhor tem uma página de conteúdo diário que oferta saberes e conhecimentos de forma gratuita, a todo momento. Isso não está dependendo de um pacto político. Não é igual os políticos fazem, ah, não, eu só vou te, né, eu vou te dar a dentadura, mas você tem que votar em mim nas próximas eleições. Não é igual os pastores dentro das penitenciárias que estavam oferecendo, sim, uma possibilidade de acolhimento e de um pouco de calor humano às pessoas que estão lá presas, mas dizem o seguinte: vocês têm que ser evangélicos, vocês têm que ser da minha igreja, vocês têm que votar em quem eu disser que vocês têm que votar. E é óbvio que as pessoas não são apenas massa de manobra. Eu não gosto dessa perspectiva. As pessoas são seres pensantes. Tanto é que a gente tem agora, teve uma pesquisa recente sobre o perfil, né, dos evangélicos nas eleições, né, das evangélicas, mulheres evangélicas nas eleições, e tem muitas pessoas que criticam. As pessoas são plurais, são múltiplas. As pessoas estão pensando, estão analisando, estão observando as coisas. Só que as nossas vulnerabilidades também são muitas, né? As nossas vulnerabilidades são muitas, né? Então, muitas vezes, esse espaço... E como funciona os tentáculos, né? A igreja cria um espaço em que a pessoa está ali do ponto de vista integral, né? Então, o emprego que ela vai ter, a roupa, né? Eu ofereço os serviços dos outros irmãos e irmãs da igreja que estão aqui em volta. Então, tem um espaço também que se fecha numa comunidade. Fecha uma comunidade. Essa comunidade restrita e fechada, que está ali sujeita a você aceitar uma conversão, ela se transforma em algo muito poderoso também. E não deixa de ser um espaço de poder. Nós, enquanto população de terreiro, não é que a gente não esteja também usando os nossos serviços e as nossas expertises dentro do terreiro, mas a gente não obriga, a gente não se coloca como única possibilidade. Então eu posso estar no terreiro e eu posso usar, eu tenho a minha costureira do terreiro, mas nenhum pai de santo diz, você é obrigado a fazer a sua roupa nessa... Não, a gente tem possibilidades. Você pode ter ali, tem uma rede de emprego, mas não necessariamente você forma uma reunião, como a gente tem aqui, em algumas sedes de grandes igrejas, que tem uma reunião que é uma reunião do Dia dos Negócios. Dia dos Negócios. Em que um monte de empresários vão para essas reuniões. Esses empresários, eles têm vagas de emprego para oferecer. Junto deles, tem um monte de fiéis e também pessoas que estão desempregadas. E essa é uma reunião que coloca as cartas na mesa. Ou seja, quem tem vaga de emprego para oferecer e quem precisa de trabalho. É sobre isso. É sobre você estar juntando um conjunto de empresariado grande da cidade, num espaço com 2, 3 mil pessoas e fazer isso. A gente não tem essa perspectiva. A gente, obviamente, ajuda, auxilia, indica, vai formando as nossas redes, né, que passam pelo terreiro e não só. Mas entenda, a gente não restringe. A gente não restringe. E o princípio desses espaços é um princípio que é restritivo. É um princípio que está ali restritivo, ou seja, se eu sou evangélica, entre aspas, né, usando um termo geral, eu só caso com o evangélico, eu só faço negócio com o evangélico, eu só compro de evangélico, eu só vou onde o evangélico está. Então isso também gera aí espaços de poder, ainda mais porque tem um monte de empresários também muito interessados nessa lógica, e a gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma economia. Então a gente tem esses espaços de igreja que são políticos e também que são devocionais. Quando as pessoas perguntam dos traficantes, entre aspas, as pessoas sempre falam assim, tem muita gente que fala, né, isso aí é tudo lavagem de dinheiro. Não vou entrar nesse assunto, porque quero continuar viva, todos nós aqui também, né? Uma live pública que vai ficar salva. Mas tem muitas pessoas que falam sobre isso. E eu falo assim, olha, não é isso, não é para isso que eu estou olhando, mas eu consigo olhar os seres humanos também. Tem uma perspectiva de conforto espiritual, tem uma perspectiva de acolhimento. Quem sou eu para dizer
que o varejista de droga tal, ele não é evangélico coisa nenhuma, ele está só fingindo uma fé para ganhar dinheiro. Eu não posso dizer isso, a gente não pode dizer isso. Tem um espaço também da subjetividade dessas pessoas, tem um espaço onde esses discursos, eles também estão ali manipulando sentidos, sentimentos, emoções. Como também já vi pastores dentro de favelas muito certos do seu propósito, muito corretos, no sentido assim, eu vou angariar ovelhas, eu vou tirar esses meninos do tráfico de drogas, e que estavam ali, que discutiam com os bandidos, quando os meninos iam ser assassinados ou não, e impediam esses meninos de serem assassinados, e que estavam ali, e que muitas vezes se frustravam e ficavam deprimidos, com não conseguir tirar as pessoas do varejo de drogas, mas que estavam fazendo um trabalho ali que eles consideravam importante. Então, assim, são pessoas. Tem os projetos, né, e tem as pessoas. Então, é sempre muito complexo, um fenômeno muito complexo. Agora, o que a gente tem no geral é o seguinte: o fato do varejista de droga, ele procurar um pai de santo para ele fechar o corpo dele, ou para ele ter um fio de conta de algum, nunca fez o pai de santo olhar para ele e falar assim, eu vou fazer isso por você, mas para isso você tem que destruir aquela igreja. Então, a gente podia estar lá, você podia ter uma assistência, uma ajuda, você podia ser olhado, até porque são seres humanos, mas ninguém nunca disse, nenhum babalorixá e alorixá, ninguém de terreiro, nunca disse para um varejista de droga que ele, para poder ter aquela ajuda, aquele auxílio, ele tinha que fechar uma igreja, ele tinha que proibir as pessoas de professarem outra fé. Então, é muito desleal essa violência que a gente sofre dentro dessas favelas e periferias, quando você tem esse varejo de drogas que está próximo, né, dessas igrejas ou de alguns pastores, porque você tem pastores dizendo, então tá, né? Você vai receber Deus, mas para isso você vai fechar todos os terreiros. Para isso você tem que eliminar os terreiros. Para isso, eles vão dizer, a sua religião, você tem que se ver enquanto evangélico, e aí é isso, né? É óbvio que não tem pastor nenhum dizendo que você pode ser evangélico, se converter, e que é ótimo você continuar traficante. No geral, a gente não tem esse discurso. É um processo, né? Você vai se converter e aí, aos poucos, você vai sair dessa vida. A ideia, né, no ponto de vista religioso, é você abandonar aquele espaço de risco, né, de crime. É você sair do crime. Mas, para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer parte do projeto proselitista. Portanto, se você é um líder, e sim, os traficantes são líderes locais, líderes armados locais. Então você tem que evangelizar todo o seu rebanho. Porque se você é um homem de Deus, você também vai evangelizar toda a sua comunidade. Então esse é o projeto expansionista. Então todo mundo da comunidade tem que estar junto, coadunando junto com aquela religião. Óbvio que para fazer isso com todas as pessoas é muito complexo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, amedrontar as pessoas para elas não se sentirem à vontade para terem outra religião e outra fé e outra devoção. Eu posso pegar as pessoas que estão trabalhando junto comigo mais próximas, ou seja, dentro do varejo a gente tem um monte de trabalhadores estão ali, né? Ali naquele sentido, dentro dessa empreitada, e dizer que todo mundo ali tem que ser evangélico. Isso eu já vi acontecer várias vezes, tenho certeza que vocês estão ouvindo também. E aí o que você faz? As pessoas ficam com medo. Porque aí você retira todos os símbolos das favelas, os símbolos estéticos, né? Favela tinha São Jorge nas paredes, tinha Exu, tinha um monte de dizeres, né? Exu, sobre Tranca-Rua, sobre Zé Pilintra, né? Todos esses espaços aí, essas forças da natureza que trazem essa ideia de proteção, de movimentação, de comunicação, elas estavam lá sendo exaltadas. De repente você tem muros onde você só tem salmos bíblicos, onde isso vai desaparecendo. Essa pertença, esse pertencimento vai desaparecendo. Essas mães de santo, algumas vão saindo, né? Enfim, com medo, já se afastam, outros tantos terreiros fechados, alguns ficam de forma tímida, outros tantos negociam a existência, que é importante dizer, a gente sabe negociar, a gente faz política também, a gente negocia. Então, negocia a existência no espaço, com as limitações, mas estão ali, e aí cada território vai poder ofertar instrumentos diferentes dessa possibilidade acontecer, né? E o que você tem é isso. Então, é muito complexo, né? Muito complexo, Babá. Excelente, excelente. Sempre aula. Você vê que eu estou aqui extasiado. É fundamental, essa conversa é fundamental, esses saberes que você traz, essa vivência, né? Vivência, pesquisa, historicidade é fundamental, né? Quer dizer, a gente precisa entender, porque quando nós fazemos a crítica,
Nós não estamos criticando a subjetividade das pessoas, não estamos criticando a devoção. Nós estamos criticando um projeto político de poder. Nós estamos criticando uma narrativa que quer impedir a nossa existência preta de terreiro. A grande questão que está na minha cabeça é que aquele corpo preto que está lá fazendo aviãozinho, que está lá no varejo de drogas, não é menos marginalizado que eu, homem preto de terreiro. Sim. Né? Quer dizer, nós não estamos, embora eles nos persigam, da perspectiva social, da perspectiva do racismo, eles olham da mesma maneira. Não tem o olhar... Não é, o varejista de droga é marginal, o drogado é marginal, e eu também sou marginal. Sou subalterno, subalternizado, marginalizado. Não é? Quer dizer, nós estamos... É isso que você trouxe muito bem, né? Quer dizer, é preto matando preto, quer dizer, é isso, quer dizer, o projeto político, né, de poder é tão sagaz, ele é tão vil, que ele nos coloca, não é? Quer dizer, uns contra os outros, né? Coloca esses corpos pretos sem oportunidade, né? Quer dizer, sem possibilidade de estar além dali, porque a grande questão é essa, se estão ali é porque não podem estar, não tem perspectiva, não tem... quer dizer, e eu reconheço, sim, eu também sou uma pessoa que entende isso, que ao Estado interessa terceirizar. Ele vai, né, caminhando a passos largos para o Estado mínimo, e ele terceiriza sem pagamento, o seu papel social, biopsicossocial, às igrejas. Essa é a grande questão. Né? Quer dizer, isso a gente precisa entender também. Nós vamos ter que voltar, olha, porque está na hora da gente levar esse grito, essa aula maravilhosa. Nós vamos ter que voltar, porque nós temos que falar do grito que nós tivemos na Avenida, né? Nós tivemos um grito aí, a vitória da Grande Rio, e não só a vitória, porque tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, a orixalidade, a africanidade, o letramento racial tomou conta da Avenida. Né? E eu entendi isso realmente como um grito, né? Diante de de um movimento, né? Que quer dizer que o Brasil é hegemonicamente só cristão, não é? Mas de que cristianismo, né, que eles estão falando? Então, nós vamos ter que voltar. Nós avançamos, porque não tem como interromper Xangô, não dá para interromper. Nós avançamos, mas nós vamos ter que voltar. Estou muito feliz. Que aula, vai ficar aqui. Tem muito pano para manga, tem muita coisa para pensar. E é isso, o Xangô é generoso, né? Quer dizer, essa é a grande questão. É a generosidade quando o Xangô alcança esse lugar da justiça, ele também alcança o lugar da generosidade, da transformação, da partilha, e eu quero agradecer. Então é o seguinte, nós vamos ter que nos falar lá nos bastidores. Eu vou dar um jeito de promover uma mesa aqui, vou arrumar um lugar e vou promover uma mesa para nós, porque aí não vai ter não vai ter escapatória. E aí vem para uma mesa de diálogo, de conversa, Sim. Presencialmente. E aí fica um pouco aqui comigo, né? Fica um pouco aqui comigo, Prazer. A gente sai, Sim. A gente dá gargalhada, a gente fala mal da vida alheia. E... Com prazer. Muito obrigado, Carolina. Muito Obrigada. obrigado 12 vezes. Axé, Babá. Quero agradecer ao senhor pela oportunidade, agradecer a sua equipe,
que é incrível, de mulheres pretas incríveis, que são super generosas, gentis, prestativas, olha, cercada de boas pessoas. Então, quero muito agradecer também a todas e agradecer a vocês, né, que estiveram aqui com a gente fazendo essa troca, dando esses gritos. E para a gente pensar, por último, né, uma frase, né? Não adianta a gente criticar o traficante que está fechando o terreiro se a gente tem um sistema judiciário que tira a guarda de uma mãe da sua própria filha porque ela se inicia no candomblé. Exato. A questão é, qual a diferença, não é? É isso. Qual a São diferença? muitas engrenagens para nos destruir, são muitos tentáculos para nos destruir, Exatamente, né? porque parece diferente, né? Mas não é. Quer dizer, Sim, aí, como sim. você bem trouxe, o traficante é mais criminoso Do que o Estado. que aquele que rouba o nosso dinheiro por meio tira o dinheiro da merenda, tira o dinheiro da saúde, ele é mais ou menos criminoso. Por quê? Não é? Sim, sim. E aí a gente tem um problema, sim, com esse tráfico que está armado, né? E que nós temos sido violentados, pais de santo e mães de santo assassinadas, né? Violentados, engolindo seus fios de conta, tendo que destruindo seus próprios ibais. Não menorizando essa violência, que é horrível, exacerbada, que é grave e que, inclusive, essas pessoas estão muito sozinhas, porque o Estado, o que ele vai dizer? Ah, não dá para eu resolver porque tem tráfico. Como é que a gente vai resolver? Aí como que resolve muitas vezes? Então a senhora precisa se mudar, a senhora precisa ir. Então olha que situação complexa. Aí a gente tem também a possibilidade de denunciar esse crime. Como que você denuncia um varejista de droga armado? Sem um respaldo de Estado para isso. Porque não existe esse respaldo. Porque muitas vezes na delegacia, o delegado, os agentes que estão ali do Estado, eles também estão debochando da mãe de santo, do pai de santo. Eles também não veem isso como um crime grave. Eles também criminalizam as nossas práticas, criminalizam os nossos É orixás. o racismo, sempre o racismo, não tem jeito, o racismo em todo lugar, e por isso que temos Sim. que estar aqui conversando, produzindo conteúdo, as pessoas Sim. vão assistir, vai ficar gravado, tem que assistir várias vezes, porque é muita coisa, eu falei, né, que Carolina não fala, ela dá aula. Muito obrigado a todos, todas e todos, saúde, vida longa, abundância, uma boa semana. E Carol volta, ela volta. Laroie, Chu, Laroie. Laroie.